Então, a próxima etapa do sistema é a estrutura de adução da água. As adutoras, então, elas são canalizações que vão servir para fazer o transporte da água de uma unidade até outra. E elas podem interligar, por exemplo, a captação até a estação de tratamento da água, ou então desde a ETA até os reservatórios, ou interligar estações elevatórias a ETAs e essas ETAs a outras estações elevatórias. Então, elas vão, dependendo da configuração do sistema em geral, servir mesmo como esse meio de transporte de um local, de uma unidade para outra. E outra coisa importante em relação às adutoras, como a gente viu na primeira aula, é que elas não vão servir como estruturas de distribuição de água. Então, a gente não vai encontrar nas ruas das cidades a etapa de adução, e sim a parte mesmo da redistribuição de água com diâmetro de tubulação bem mais reduzido do que da adutora. Como eu falei, as adutoras vão interligar pontos diferentes do sistema de abastecimento de água. Então, aqui, por exemplo, a gente tem entre a captação e a ETA uma adutora de água bruta, por recalque, ela está associada a uma estação elevatória que faz o recalque, esse bombeamento da água, para vencer esses níveis geométricos e conseguir com isso, né, a água sair do manancial, sair da estrutura de captação e chegar até a estação de tratamento de água. Ou eu posso ter também adutoras já de água tratada, em que a água já está tratada, já passou pela ETA, e aqui eu posso ter tanto adutoras, por exemplo, por gravidade, em que não é necessário ter um bombeamento, como também adutoras de água tratada por recalque, né, associada com estação elevatória, que encaminha água, aqui no caso, para a estação elevatória até um reservatório elevado, e desse reservatório a gente vai ter a distribuição de água para a redistribuição final. Então, numa zona mais baixa da cidade, né, topografia mais baixa, eu não necessito de uma estação elevatória. Já se eu tiver uma região mais alta, de relevo mais elevado, eu vou precisar de uma estação elevatória para poder vencer esse desnível geométrico. Esse exemplo aqui, mais aplicado, é o caso de um trecho da adutora Monsenhor Expedito, que capta água da Lagoa do Bonfim e de um conjunto de poços também próximos da Lagoa do Bonfim. Vocês estão vendo essa linhazinha vermelha? Vocês estão vendo aqui, essa linhazinha vermelha são os trechos de adutoras que vão distribuir água para vários municípios aqui da região agreste do estado. Então, sai aqui do manancial da Lagoa do Bonfim, no município de São José de Mipibu, e essas partezinhas que tem um círculo são as estações elevatórias. Então, ele passa aqui, né, pela estrutura de captação, tem um elevatório aqui na captação de água bruta, e em seguida a gente vai ter estações elevatórias de bombeamento ao longo da linha aqui de adução, para, né, dependendo do relevo dessa localidade, é necessário fazer com que a água seja bombeada para chegar até a cidade. Então, essa classificação, né, das adutoras vai ser por dois tipos principais. Primeiro, em relação qual é o tipo de água transportada, se é água bruta ou se é água tratada, e novamente, até chegar, né, à estação de tratamento de água, você vai ter a adutora de água bruta. E após a estação de tratamento de água, vão ser adutoras de água tratada. E as adutoras também podem se dividir em relação à energia e movimentação da água. Eu posso ter tanto adutoras por gravidade, né, conduto livre ou forçado, como também adutoras por recalque, vão ser necessários bombeamentos, e também adutoras mistas, em um trecho da adutora é por gravidade e outro trecho da adutora pode ser por recalque. Nessa adutora por gravidade, então eu posso ter tanto de conduto livre quanto conduto forçado ou conduto misto. E quando eu tenho um conduto livre, significa que a linha piezométrica, a linha de energia, é igual à linha d'água. Então aqui a gente tem como exemplo, né, realmente uma estrutura aqui que a gente possa ter de reservação no ponto mais alto e a água vai descer por gravidade até o próximo ponto, né? O próximo reservatório, por exemplo. E não é necessário fazer bombeamento para que a água seja transportada de um local para o outro. No conduto forçado, também por gravidade, a gente vai ter que a linha piezométrica, que a linha de energia, está acima da linha d'água. Também está descendo aqui por gravidade, porém, a gente tem essa diferença em relação ao conduto livre. E de conduto misto, a gente vai ter uma parte, né, um trecho
em conduto livre e um trecho em conduto forçado. Na adutora por recalque, agora a gente vai precisar de injeção de bombeamento para fazer com que a água ela consiga sair de um ponto mais baixo e ir para um ponto mais elevado. E por fim, a adutora mista, vou ter um trecho da adutora que vai funcionar por gravidade e um trecho da adutora que vai funcionar por recalque. E aí, novamente, nesse trecho por recalque, eu vou precisar de bombeamento e o trecho por gravidade, não. Lembram lá que a gente viu sobre as vazões de adução da água, né? As vazões para a produção de água, para a adutora de água tratada e para a distribuição final. Na equação dessas vazões, a gente viu que é necessário inserir o tempo de funcionamento da estrutura de produção de água ou de adução de água tratada. Por que é necessário inserir esse tempo? Porque eu posso ter, né, períodos do dia em que não é necessário estar ligada à bomba para poder funcionar a adução de água. Então, geralmente de madrugada ou à noite, quando se reduz o consumo de água, a demanda por água, pode-se fazer, em alguns casos, o desligamento da bomba, né? E com isso eu consigo reduzir o tempo de funcionamento da adutora e também economizar com a energia necessária para se fazer essa adução. Então, esse tempo de funcionamento aqui é associado a esse tempo de funcionamento da adução. Quando eu tenho, por exemplo, adutoras por recalque, esse funcionamento das estruturas de bombeamento, né, da estação elevatória e, por sua vez, a adução da água por recalque, a gente vai ter uma média aqui entre 16 e 20 horas. Então, quando é necessário se fazer manutenção do equipamento, troca, né, de bombas, ou para si também fazer economia de energia fora do horário de pico, eu consigo diminuir o tempo de funcionamento da adução. E se eu tenho uma adutora por gravidade, essa adução pode funcionar durante 24 horas. Em relação ao dimensionamento das adutoras, a gente não vai ver aqui na disciplina de saneamento ambiental. Vocês provavelmente vão ver isso na disciplina de hidráulica. Elas vão ser dimensionadas, né, com base na vazão que a gente já tem conhecida, determinada por aquela fórmula que a gente viu na aula passada, a velocidade de escoamento da água, que vai ser fixada, bem como a perda de carga unitária. E aí, com isso, a partir desses parâmetros, a gente consegue determinar o diâmetro da tubulação da adutora. E se for por recalque, você vai precisar determinar qual é o comprimento da adutora, qual é o desnível a ser vencido, o material da adução, para a gente conseguir determinar o diâmetro dessa adutora por recalque. E, novamente, a gente também não vai ver o dimensionamento dessa estrutura do sistema de abastecimento de água aqui na disciplina, e vocês provavelmente vão estudar isso com mais detalhes na disciplina de hidráulica.